Que legal. Foi, foi. Então, tá bom. Meninas, então, a gente sempre deixa gravado, né? Porque a gente tem muitas consultoras que ouvem o encontro depois. Então, a gente está aí, né, nessa pegada. Você é da Alana, Priscila? Eu sou de Anaíla. Ah, não, mas quem é a sua sênior? Então, minha senhora é Anaíla. Aí, Ainda. quem foi mais próximo, assim, que eu acredito que pode ser que tu conheça, é Niele. Ah, tá. Não, eu achei que você era da Alana, a outra diretora que falou com a gente semana passada. Mas que bom que você está aqui. Obrigada, viu, por atender o nosso convite. Tenho certeza que você tem muito a nos ensinar, né? Vou até anotar tudo aqui que você falar. E está com você, né? Muito obrigada. Quero que você conte sua história, né? Quem é você antes de Mary Kay, como que você conheceu a empresa, né? Como é que foi o seu desenvolvimento como diretor e como que você alcançou, né? Essa marca extraordinária aí de fazer 12 nichos qualificados no mês de setembro e ser a top 1 do Brasil em iniciação. Parabéns. Obrigada, boa noite. Boa noite, meninas. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Fico muito feliz que vocês tenham mudado de dia aí só para me ouvir. Para mim realmente é um pouquinho complicado. Hoje eu dei plantão, cheguei direto para a reunião. Então, vamos lá, vamos começar, né? Primeiro eu quero dizer que estou muito empolgada de estar aqui contando a minha história para vocês. Eu espero que o que eu falar aqui de alguma forma possa servir para inspirar. Se pelo menos uma consultora sair daqui hoje decidida a fazer acontecer dentro desse negócio, assim como eu sou, eu já vou ficar muito feliz. Eu conheci Mary Kay em 2016, quando eu entrei no curso de enfermagem. Eu tinha 18 anos e eu fazia, né, o curso na Universidade Federal do Piauí. A Anaíla, que é a minha diretora, ela também passou para o mesmo curso, para a minha turma, porém ela só foi um único dia. Ela foi um único dia só, o primeiro dia de aula. E aí nesse dia a gente se conheceu e quando criou o grupo da sala, colocou todo mundo nesse grupo, eu fui e ofereci um outro produto que eu vendia na época nesse grupo, né? E aí, quando ela viu eu oferecendo para o pessoal da turma, ela já foi no meu privado, me convidou para uma sessão de cuidados com a pele, e eu topei, né, fazer a sessão com ela. Ela foi até a casa que eu estava no tempo nem era minha casa, ainda estava no processo de alugar, porque a universidade era em uma outra cidade, não era na minha cidade. E eu lembro que ela demonstrou para mim os produtos, e na época eu não tinha nem o dinheiro para comprar o produto, nem o cartão de crédito. Mas eu amei demais. E aí foi quando ela me ofereceu a oportunidade de negócio. Eu lembro que eu fiquei muito empolgada, porque eu pensei, meu Deus, se eu gostei disso aqui, outras pessoas também vão gostar. E eu pedi o cartão do meu pai e foi assim que eu iniciei. Quando eu entrei na Mary Kay, eu iniciei com o pedido máximo da época, né? Eu lembro que eu comprei no cartão do meu pai, dividi em 3 vezes, ele confiou e eu entrei acreditando que eu ia conseguir vender. E aí vendi e fui me mantendo ativa, começando a iniciar, fazer parte dos programas e começando a me apaixonar pelo universo Mary Kay. Uma das coisas que mais me pegou na Mary Kay foi os valores, de fato. É uma empresa que é sólida, tem valores que ornam com o que eu acredito. E eu venho de família, apesar que hoje eu frequento, mas não sou evangélica, mas eu venho de berço, assim, meus avós, meus tios são, e eu vi assim que a América era uma empresa muito de Deus. E quando eu sinto que algo é de Deus, que eu sinto que algo é para mim, eu me dedico bastante. Então, mesmo fazendo é, o curso de 8 da manhã às 18 da noite, porque na época era integral, eu conseguia fazer a Mary Kay. Eu lembro que eu fazia nos meus horários de almoço, eu lembro que eu fazia no meu final de semana, eu lembro que eu fazia no meu condomínio, né, na vizinhança, e foi dando certo. Com 6 meses de consultora, o meu pai já não precisava mais prover, né, para mim. Eu já conseguia pagar o meu aluguel, eu já conseguia ter a minha independência, eu já conseguia me manter ali naquela cidade que não era a minha.
Isso deixava meu coração muito feliz, porque na minha casa a gente somos em 5 pessoas, eu, meu pai, minha mãe, mais 2 irmãs mais novas, e só o meu pai era funcionário público, a gente era todas dependentes. E então eu tinha muita vontade de poder dar esse alívio para ele, de poder me manter, de poder aliviar lá em casa, sabe? Se você puder compartilhar a minha apresentação, para eu começar aqui a me apresentar, já falei como eu conheci a Mary Kay, agora eu vou falar quem eu sou, né? Ai, Eu Jesus, não sou só Kay. eu não sei o que eu aprontei. Deixa eu ver Eu aqui. te mandei em PDF. Não, você me Eu mandou. tava, O problema é que deixa eu ver se é aqui. eu queria conseguir. Sim, não, não é. Deixa eu ver aqui que eu vou descobrir onde é que é. Tá, eu acho que é aqui, ó, em compartilhar. Não, aqui, ó, share screen. É, mas na hora que eu clico, ele tá falando que o host, que eu tinha colocado o host para você. E agora eu não tô conseguindo pegar o host de volta. Pera aí, deixa eu. É porque eu tô pelo celular também. Tentar mais uma vez aqui pelo computador. Deixa eu ver. Eu usava bastante. Ah, eu acho que agora eu consegui. Ah, consegui. Ai, graças a Deus. A gente apanha, mas a gente se levanta. Pronto, estamos aqui. Então, menino, quem sou eu? Eu sou natural de Piranga do Piauí, é uma cidade do interior do Piauí, que tem aí uma É quem tá média. do sul. Não sou do sul, Eu eu não já perguntei morei. nada da Priscila, gente. Eu queria que fosse novidade para mim também. Eu sou do Piauí e a minha cidade ela tem em média uns 12 mil habitantes só, é bem pequenininha. É, eu tenho 25 anos, sou a filha mais velha de 3, tá? Sou enfermeira de formação, me formei pela Universidade Federal do Piauí. Atualmente eu faço residência em obstetrícia em uma maternidade de alto risco aqui do Pernambuco, pelo IMIP, que é referência em materno-infantil. Então, o IMIP ele é referência nacional em materno-infantil. Ano passado, eu fazia residência no Mato Grosso do Sul, né? Fui só com a cara e a coragem para Dourados, com a minha unidade, fazendo os acompanhamentos online, tá? Eu sempre acompanhei, sempre criei minhas consultoras para andar com as próprias pernas, porque eu sou diretora de pandemia, né? Eu vou falar um pouquinho mais na frente. Então, as minhas consultoras, elas são muito aptas ao online comigo, tá? Então, eu fui para o Mato Grosso do Sul, fiz um ano de residência lá, também obstetrícia, vi que o programa não era o que eu queria e tentei a prova novamente, tive a segunda aprovação e vim. Atualmente eu moro em Petrolina, no Pernambuco. E sou diretora sênior da Mary Kay, né? Eu também já formei aí uma diretora que, assim como eu, é um furacão e vai para Costão do Santinho comigo. Parabéns. Obrigada. A carreira Mary Kay, meninas, em primeiro lugar para mim, eu vi que tinha uma pergunta, alguém me perguntou por que eu escolhi a carreira. Primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que eu demorei a escolher a carreira Mary Kay. Eu trabalhei aí uns 4 anos apenas como consultora, porque eu não acreditava que eu era capaz de conciliar, né, a Mary Kay com o curso. Então eu ficava ali, ó, me mantendo nas vendas e não conseguia enxergar a grandiosidade do negócio. E uma das coisas que me fizeram ver o quanto essa segunda via de ganhos é incrível foi a questão do propósito. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de ajudar, eu gosto de servir. E para mim, a carreira era uma maneira de poder fazer parte da vida de outras pessoas, da história de outras pessoas. Então eu pensava assim, um dia quando eu morrer, eu quero que pelo menos alguém lembre de mim, né, de que eu fiz parte. Eu quero ter um pedacinho também na vida de outras pessoas. E aí quando veio a pandemia, começou, né, aquele desespero, enquanto algumas pessoas acreditavam que não ia conseguir, que ia diminuir as vendas e aquele pavor.
Eu estive no meio da pandemia, eu trabalhei em hospitais na época, mas eu cresci e muito na Mary Kay. Foi nesse período que as pessoas começaram a me buscar, né, a me ver como referência para ter uma via de ganho, para começar uma renda extra, certo? Porque a pandemia ela trouxe aí para a gente vários hábitos. As pessoas elas começaram a cuidar mais do corpo, as pessoas elas começaram a apostar mais no online, as pessoas começaram mais a empreender. Então, primeiro foi propósito, depois foi a questão dos ganhos ilimitados. Né? Eu já conseguia me manter como consultora, mas para mim já não era mais o suficiente. Eu queria mais, eu lembro que eu tinha uma meta de ganhar assim 10 mil por mês. Né? E eu pensava assim, não importa como, se só com a Mary Kay, se com a Mary Kay e a enfermagem junto, mas eu quero chegar no patamar de ganhar pelo menos 10 mil por mês. Então, eu visei muitos ganhos, eu estudei o caderno carreira e eu vi que, assim, era uma oportunidade muito grande de ganhar dinheiro. Outra coisa também foi a oportunidade de escolhas. Eu queria que quando eu terminasse o meu curso, eu pudesse escolher. Eu não ficasse naquele desespero que muitas pessoas ficam pelo primeiro emprego, ou para arrumar logo alguma coisa, às vezes se submetem a trabalhar em prefeituras. Não sei se aí é muito hábito, mas para cá, principalmente no Piauí, tem muito esse hábito de que o prefeito entra, contrata pessoas, fica ali por um período, depois sai, aquela coisa, sabe? De você durar ali 4 anos e depois ser descartada. Então, eu não queria isso para mim. Eu queria ter esse poder de escolha, de poder, assim, parar, pensar e escolher como eu fiz, né? Por eu já ter essa segurança da Mary Kay, porque quando eu terminei o curso, eu já era diretora, eu pude me dedicar ao que eu queria, que era a residência. Então, por um período aí, no finalzinho do curso, eu estudei para a prova e eu fui tranquila, né? Enquanto muitas pessoas não tiveram essa oportunidade, tá? E também a realização de sonhos, a realização dos meus sonhos, a realização dos sonhos das pessoas que estavam à minha volta. Tudo isso me impulsionou a querer essa oportunidade, a querer a carreira. Pode passar, Raquel, por favor. Oi? Pode passar para o próximo. E aí, uma coisa que eu quero perguntar para vocês que estão aqui hoje nessa sala é se vocês acreditam verdadeiramente no potencial que vocês têm. Se você é aquela pessoa que olha para você e acredita assim, não, eu verdadeiramente consigo isso aqui. Se eu me dedicar, se eu colocar foco, eu consigo. Porque assim, gente, eu até coloquei no meu post de top 1 que eu vivo assim uma vida de no meio do improvável, sabe? Parece que quando uma coisa é improvável, mais me dá desejo de conquistar. E quando eu formei diretora, eu estava ali num período de pandemia. E não era só isso. Eu ainda era estudante, eu participei da estratégia O Brasil Conta Comigo, que foi uma estratégia do governo federal para os últimos anos de enfermagem e medicina, onde a gente prestava um teste, né? E eu lembro que tinha 2 vagas para a cidade vizinha, e eu e uma colega de classe a gente foi convocada. Era uma seleção nacional. É... Outra coisa que eu fazia também na época era um teste seletivo, porque o que aconteceu? A universidade parou e eu não suportava a ideia de ter poucas atividades. Então, mesmo me dedicando à América, eu queria mais. Aí eu fiz o Brasil Conta Comigo para contar como estágio, para eu não atrasar o curso, e fiz um teste seletivo para minha cidade. Era um emprego bem levinho, sabe? Eu era vigilante do Covid. Era assim, eu ia um dia sim, outro não, era bem tranquilinho, mas também ocupava aí um pouquinho do meu tempo. Tudo bem, consegui fechar o diretorado nesse período. Confesso que não foi muito fácil, tá? Não foi fácil. É, eu lembro que no tempo de fechar a minha meta para o diretorado, eu não tinha hora para dormir, né? E na época, as pessoas falavam assim, você precisa estabelecer um horário comercial, porque às vezes dava 1 hora da manhã, eu estava apresentando uma oportunidade, eu estava falando com consultora, eu estava ali estudando, vendo uma reunião, então foi assim intenso, mas foi alguns meses só, sabe? O período de qualificação ali. Então, para mim, valeu muito a pena. Quando passou esse período de fechar, eu continuei e eu tinha uma consultora muito boa que também desejava a carreira, então eu investi nela
que foi a Maria de Jesus. A Maria de Jesus, ela entrou na minha equipe, gente, só para consumo, tá? Ela entrou como cliente VIP. E ela nem era minha direta, ela era direta de uma consultora minha, a Ruth. Quando a Ruth cadastrou ela, a Ruth falou assim para mim: "Ah, Pri, ela vai entrar só para consumir mesmo, porque ela não quer e tal". E foi bem na época de uma promoção de TimeWise. E eu lembro que quando eu entrei no meu sistema, eu vi que uma consultora tinha pedido 30 kits TimeWise. E quando eu fui ver, tinha sido a Maria. E eu fiquei desesperada. Eu falei assim, como uma pessoa que entra para consumir pede 30 kits? Então, na minha cabeça, olha como a mente da gente é sabotadora. Ela teria ido colocar 3 e, sem querer, colocou 30. Eu E eu imaginei a liguei mesma imediatamente. coisa. Nossa, eu fiquei desesperada. Eu liguei imediatamente para Maria. E aí eu falei, Maria, você pediu 30 kits? Ela falou sim. E eu fiquei sem entender. Eu falei, ué, como assim? Eu fiquei preocupada. Será que ela vai vender mesmo? Era o primeiro mês dela como consultora. Tinha entrado só para consumir. E a Maria, assim, ela vendeu. Ela usou, ela acreditou. Na época, ela tinha a pele bem. Tinha uns melasma. E como resolveu o problema dela, ela vendeu o resultado dela para outras pessoas. E conseguiu esse resultado. E a partir daí, ela foi minha consultora consistente, ela foi consultora estrela. E em menos de um ano de empresa, ela formou diretora. Então, na época, né, eu me tornei diretora sênior com a formação da Maria e eu estava aí no processo de TCC e dos estágios final. Então, assim, também eu não tinha muito tempo. Sempre foi ali muitas coisas ao mesmo tempo acontecendo. E por último, né, eu pontuei essas 3 coisas. Foi esse top 1 que aconteceu agora em setembro, né, de inícios qualificados. E eu confesso para vocês que o ano de 2022 foi um dos anos mais desafiadores da minha vida. Foi um ano que, assim, eu acho que de 365 dias eu devo ter chorado pelo menos uns 300, para ser bem generosa. Olhe lá se não foi mais. E então, assim, foi um ano desafiador. Eu estava longe de todo mundo, eu estava nesse processo de residência, e mesmo assim a minha unidade ela se manteve, ela não teve um crescimento exponencial, mas ela também não caiu. Então, ela se manteve firme, forte. Eu ia fazendo ali mesmo, fazendo as 60 horas semanais da residência, porque o programa de residência ele exige da gente 60 horas semanais. E aí, quando foi agora, nesse ano de 2023, eu mudei, né? Eu preciso contar um pouquinho dessa história para que vocês entendam por que que eu coloquei isso de top 1 inícios qualificados no meio do meu penhasco emocional. Eu mudei de cidade, então foi uma nova adaptação. Também era uma cidade que, apesar de ser próxima da minha, eu não tenho família aqui, então eu vim em um processo de mudança. Eu já vim bem abalada emocionalmente, né, do Mato Grosso do Sul, apesar que, desde que eu iniciei lá a residência, eu comecei terapia, porque eu ia lidar com pessoas 24 horas por dia. Eu não tinha indicação, mas eu quis buscar, quis cuidar dessa parte que é a saúde mental. E eu lembro que eu fiz o ano inteiro, e mesmo assim eu ainda vim bem fragilizada. Na época, que foi no início do ano, eu tinha um relacionamento sólido, assim, já tinha mais de 7 anos de, de namoro, tá? E aí, nesse termo de eu vim cheio de expectativa, ele morava aqui, né, na cidade que eu vim, e foi aí que deu tudo errado, né? Com menos de um mês que eu estava aqui em Petrolina, eu descobri algumas coisas, enfim, não deu mais certo, a gente terminou, então imaginem, né? Eu recém-mudada, me adaptando a uma residência que era completamente diferente. Aqui a gente estuda muito, tem dia que eu vou dormir 3h30 da manhã estudando para estar de pé de 6 horas. E foi uma loucura, assim, tipo, me baixou muito minha energia, mas eu me mantive ali, foquei no que era importante. Foi um processo até mais fácil de passar por tudo que eu já tinha passado no ano anterior, então eu acreditava que sim, eu era capaz de passar. E foi bem leve, né? Por incrível que pareça, eu consegui passar de uma forma muito tranquila, graças a Deus. Mas lançou o Costão do Santinho e eu não consegui olhar para a meta e enxergar que era uma meta que era possível de eu bater, porque eu estava em um momento assim delicado que eu achava que eu não ia ter cabeça para focar, então eu nem olhei a meta, né? Eu deixei ela lá.
eu não olhei quanto que eu tinha que fazer de produção, eu não olhei quanto que eu tinha que fazer de início. E aí foram passando os meses, tudo foi ficando muito bem, de uma forma muito rápida, que eu nem sei explicar. Eu acho que é as coisas de Deus mesmo, né? Que Deus, ele é provedor, a gente é filha amada. E então foi dando tudo certo. E aí, quando foi nesse mês de setembro, eu vi que eu tinha batido a produção. Eu falei, vou olhar aqui a meta dessa viagem para ver. Quando eu entrei, eu vi que eu tinha batido a produção com a equipe e faltava os inícios. Então, assim, eu tinha feito uns 2 inícios durante o ano inteiro, porque eu não foquei de jeito nenhum. E eu falei assim, eu não vou perder essa viagem por conta de início, eu já fiz isso uma vez. Na minha qualificação, teve um mês que eu fiz 14 inícios qualificados. E eu lembro que foi a época do Pinker Power Box, não sei se vocês lembram desse kit que a Mary Kay. Então, nessa época do Pinker Power Box, eu fiz 14. Então, eu pensei assim, se eu já fiz uma vez, eu consigo fazer de novo. E aí, na sexta-feira, parece, assim, parece mentira, mas na sexta-feira, um dia antes do fechamento, eu decidi ir para o Piauí. Então, eu peguei um ônibus aqui de Petrolina. E no meio do caminho, a minha diretora e a diretora dela, a Savile, começaram a me mandar mensagem falando: Pri, você não pode perder essa viagem por conta dos inícios. Você já fez isso uma vez. Quando você foca, você consegue. Você é muito resiliente, você é muito disciplinada. Vamos lá, vem pra cá, vai dar certo. E aí eu já estava a caminho e eu decidi parar em Picos, né, que não era a minha cidade, para ficar lá no escritório das meninas. Eu falei assim, eu só levanto hoje daqui quando eu bater essa meta. E aí Savilha, ela estava em fechamento de carro e ela falou assim, eu também vou passar a noite, claro. A gente vai virar a noite aqui fazendo. E uma semana antes eu tinha feito um início qualificado de 40%. Essa minha consultora, com 3 dias de pedir, de que a caixa dela chegou, ela vendeu tudo e passou mais um pedido de 1.200 pontos. Então, isso me deu muito gás de dizer: opa, eu ainda sei o que eu estou fazendo, eu sei iniciar, eu sei liderar. E na sexta, cheguei lá por volta de mais ou menos 17h30 e decidi, vou fazer. Então, foi quando eu comecei. Gente, vocês não têm ideia. Eu falei com mais. Eu apresentei a oportunidade para mais de 60 pessoas. Então, o que me fez ser top 1 inícios qualificados do Brasil? Primeira coisa, acreditar que eu era capaz, me visualizar na viagem e foco. Muito foco. Foi um super foco. Que assim, eu Você falou, decidi. você falou com 60 pessoas em um dia? Eu falei de É isso que 17, eu entendi. de 17h30 da tarde até mais ou menos por volta do até o fechamento ali. Enquanto havia sistema, houve um momento que, quando faltava assim, umas 3 horas para o sistema fechar, veio uma consultora minha e a minha diretora, cada uma com um computador, e eu ia só apresentando e fechando, e elas que iam passando o cadastro, porque eu já não dava mais conta. Eu precisava falar da oportunidade, ainda faltava ali umas 3 pessoas para fechar a meta. E Caraca, aí, como que eu. Priscila, eu tenho 13 anos de marketing. Eu nunca vi isso na minha vida. Em um dia. Que O é que isso, eu. cara? Quebrou todos os Tá. paradigmas. E Então, aí, você eu tava falou com falando 60 e cadastrou 11. isso. Top. Não, no cadastrei. Foi, não foi? Foi. Você já tinha um, faltava Eu cadastrei 11, não, eu cadastrei 14. 14. 14 de 60. Ou seja, Como que eu 14 de fiz 60 é 25%. isso? E mais para Como que eu fiz apresentar para 14, quantas você prospectou? Ou para você apresentar? falou com 60 e 60 falou com você? Sim. Ok. Eu falei com. Não, quanto eu prospectei? Eu falei com 60. Dessas 60, eu não parei para contar. Mas eu acho que umas 35 me retornaram. Umas 35. Porque eu fiz assim. Eu primeiro fui lá, né? Eu falei, não, agora aqui é foco total, é apelação, tipo, é tudo ou nada. Então eu peguei, listei, eu já fui no caminho listando todas as minhas ex-consultoras que eu ainda falava, mas que já tinha caído o cadastro.
Dessas ex-consultoras, voltaram 3. Voltaram 3. E aí foi a primeira coisa que eu fiz, na minha primeira parte da noite. Quando eu cadastrei essas 3, eu falei, pronto, agora não tem pra onde correr, é contato frio, é gente nova. Aí eu fui ver todo mundo que eu já tinha apresentado, que por algum motivo me disse não, e fui ver o Instagram. E aí o que eu combinei com o Savilha? Eu falei, Savilha, a gente vai trabalhar modo avião, que é o quê? Em um certo momento da noite, quando deu 1 hora da manhã, eu falei, ninguém vai mais me responder nesse horário. Eu desliguei meu Wi-Fi, eu desliguei, botei no modo avião, ligação, tudo. E eu comecei a apresentar pelo Instagram e pelo WhatsApp. Então, eu pegava a pessoa e eu mandava uma mensagem, eu falava assim, eu me conectava com a pessoa, eu não fiz transmissão, eu não fiz mensagem pronta, era áudio mesmo. Botei uma garrafa de água do meu lado, peguei o celular, um carregador e comecei. Oi, fulana, tudo bem? Olha, lembra de mim? Eu trabalhei com você lá no Mato Grosso do Sul. O motivo do meu contato é que a América está fazendo 60 anos e ela está com um kit super especial para quem quer iniciar o negócio. Você teria interesse de saber mais? Enviava. Próxima. Oi, fulana, boa noite, bom dia, porque eu ia ligar a internet só de manhã, né? Bom dia, tudo bem com você? Então, lembra do Federal do Piauí e tal. Você tem interesse de saber mais? E isso eu fiz com muita gente, muita gente. Quando foi 5 horas da manhã em ponto, eu liguei, a minha internet chegou, tipo, para todo mundo de uma vez. Então, as pessoas que iam me respondendo, eu ia apresentando. E eu apresentava de forma ali, ó, rápida, direcionada. Eu decidi que eu ia apresentar o kit de R$ 25. Eu nem falei do outro, porque o meu senso de urgência estava grande, então eu não tinha como deixar a pessoa escolher. Eu que tinha que direcionar. Então, eu escolhi o kit de 25%, o bônus, queridinho, e um time-wise. E isso fechava os 600 e ponto. Fechava Dois 600. time-wise, né? 2 time-wise e o queridinho fecha 600 pontos. Isso. Não, eu peguei o queridinho de 30%, Ah, tá. que era 40 pontos. E Vou peguei o time eu peguei o time-wise completo, não peguei o avançado, porque já vi um diário de olhos no bônus, Uhum. né? E eu já apresentava assim. E eu falava, olha, para entrar na Mary Kay, precisa desse kit de cadastro, aí você já começa com essa pronta entrega, que a Mary Kay tá dando super desconto, então você vai levar o cuidado com a pele novo, que é lançamento, mais essa pronta entrega, mais o cadastro por 3 vezes de 287. Já colocava assim. E nisso, né, eu botava e esperava ela me responder. E eu gravei também um vídeo que eu ia mandando depois de conversar, mostrando todos os produtos que vinha no kit, queridinho, e no kit Timewise. E eu ia enviando, tipo, se eu via ali que a minha potencial, ela demorava muito me responder, eu ia lá e enviava o vídeo. Quando ela dizia assim, olha, eu vou falar com meu marido, até tal hora eu te retorno. Então, quando chegava próximo da hora que ela me falou, eu enviava o vídeo para ela lembrar que ela tinha um compromisso e para ela visualizar. E foi assim que eu fiz. Foi muito cansativo. Foi exaustivo. Eu tinha dado plantão, eu tinha pegado a estrada por 5 horas e eu virei à noite. O poder do desejo ardente. Isso, eu queria, era questão de honra para mim. O desejo ardente é a coisa mais poderosa que a gente tem. Quando ele arde, assim, a gente fica imparável, a gente fica cega. A gente é abduzido, assim, a gente em transe. Exatamente, quando eu consigo me visualizar, eu não consigo mais abrir mão. Então, para mim, eu lembro que as pessoas falavam comigo, tinha gente querendo me ver, eu falava, gente, não dá, eu só levanto daqui quando eu bater essa meta. E aí, quanto mais. E eu falava assim, parece impossível, parece impossível. Teve até uma diretora que falou assim, amiga, você não cadastrou em um mês, você acha que você vai cadastrar em um dia? Eu falei, eu vou, eu vou. E eu falei assim, eu não consigo desistir, eu posso é não bater, mas eu não consigo. Eu Eu vou já até. passei por um momento como esse quando eu fui top 2 Brasil de iniciação. E é bem isso mesmo, cara. Você pega é uma obsessão, assim, você vira um giraia. Exatamente É louco. isso. E aí foi assim que eu fiz. Eu direcionei, eu me conectei. A primeira coisa, conexão, gente, não adianta. Atalhos. Não existe atalho para quem quer iniciar. Você perde a oportunidade, você joga contato fora por preguiça. Então, assim, não adiantava fazer transmissão,
Não adiantava eu gravar um áudio padrão e sair reencaminhando para todo mundo, genérico, oi maravilhosa, isso e aquilo. Não, oi fulana, pelo nome. Lembra de mim, eu te conheço de tal canto. Eu vejo que você me acompanha quando era uma pessoa que eu não conhecia pessoalmente, mas eu via que curtia meus posts, que acompanhava, perguntava de alguma coisa que eu postava. Falava, eu vejo que você me acompanha aqui no Instagram. Então eu e aí eu falava da oportunidade. Primeiro eu esperava ela ter interesse. Porque não adianta também, você tem que gerar curiosidade. Não adianta você sair mandando banner, mandando tudo, e nem aí, tipo, a pessoa não vai nem abrir. Porque eu mesmo, se uma pessoa vier apresentar uma oportunidade de negócio para mim, e já me mandar um monte de coisa, imagem, isso e aquilo, eu não vou nem abrir. Porque eu não tenho nem tempo para isso, para prolongar a conversa. Então, assim, eu me coloquei no lugar daquelas pessoas que eu estava apresentando e eu falei, não, se fosse apresentar para mim, eu gostaria que fosse assim, assim. Então, primeiro eu me conectei, depois, quando ela mostrou interesse, que eu falei assim, opa, ela está disposta a me ouvir. Aí sim eu falei da oportunidade e eu falei direcionada. Porque eu não tinha 2 dias, eu não tinha um mês, eu tinha aquele dia, era tudo ou nada. Então, assim, eu direcionei ela para ela fazer o que eu queria no momento de forma que também fosse bom para ela, porque eu parei, eu fiz cálculos, eu refiz vários cálculos, eu vi ali o pedido que mais valia a pena o custo-benefício Com certeza, para é um ótimo pedido, sem dúvida. então eu pensei, não, com esse pedido ela vai lucrar, ela vai poder demonstrar, ela vai poder usar e ela vai poder só consumir se ela quiser. Gente, e aproveitando o gancho, né, da Priscila, às vezes a gente fica assim, ah, mas é muito caro. Gente, empresas como do Terra, Rinode, Herbalife, para entrar é muito mais caro. É É caro. caríssimo, é muito mais caro e às vezes nem é um produto que tem a saída que a gente tem, entendeu? Com toda a estrutura de divulgação para a pessoa vender sem nem demonstrar. Então a gente não precisa ter medo de que não vai vender. Olha, uma coisa que eu fazia, que eu pecava muito, era começar apresentando a oportunidade por kit mínimo. Gente, isso é muito burrice. Não, o mínimo para mim é pelo menos o combo 1. Você tem que começar a apresentar a oportunidade para a tua potencial é pelo É 40%. verdade? Se ela não puder, aí tu desce por 35. Se ela não puder, por 30. Se de tudo ela não puder, aí você apresenta o combo 1. Porque, assim, às vezes a pessoa até pode, e às vezes ela é uma pessoa que olha pro lucro. E Mas outra quando coisa, você assim, cadastra, Priscila, para comprar com desconto, né? Eu também cadastro. Aliás, aqui tem um monte de clientes, ex-clientes minhas que hoje são consultoras, né? Você também mostra de 40 mesmo para quem quer só consumir com desconto? eu mostro, porque eu tenho um consultor cliente que tem um alto Usa ticket muita de. coisa. Entendi. Então, não me custa nada, eu já tô ali. Ou não, eu já tenho. Adorei, não me custa nada, já estou ali mesmo. Adorei. Apresentar pelo mínimo e a pessoa não quer, o que é que eu vou dizer? Eu não vou ter mais outra coisa para mostrar. Então, eu começo pelo maior. Outra coisa, eu não cadastro ninguém só com kit de cadastro. Não, não é que seja errado. Tipo, tudo bem, a América oferece. Tem muita gente que se anima quando chega. Eu não estou desincentivando vocês a cadastrar com kit de cadastro. Mas eu não consigo. Eu não consigo acreditar. Eu não boto fé. Sabe? Então, assim, eu sempre procuro, no mínimo, combo 1. E para isso eu começo no 40%. Então, só que como eu queria velocidade, eu não tinha 3 oportunidades para apresentar, eu tinha uma só. Então, eu fiz um padrãozão, assim, que fosse abranger mais pessoas e que na hora do pedido eu ia sempre falando: olha, dá para colocar mais, se você quiser, dá para acrescentar, vai fechar nisso mesmo? Quer tentar um desconto maior? Eu ia tentando dar esse jogo de cintura na hora do fechamento mesmo do cadastro, mas ali, ó, a pessoa já decidiu, eu já estava fazendo. Então, os meus cadastros foram assim. E assim eu consegui incríveis 14 inícios qualificados, porque eu não negociei. Eu não tinha. Eu pensei assim: se eu for iniciativa, não é 14, é 28. Em 24 horas, dava mais de hora. Não tinha como. Então, eu tinha que ser qualificado mesmo. Aí, ó, outra coisa que eu fiz também, que para mim funcionou, porque eu já sou diretora e eu estava ali com foco na viagem. Então, teve algumas clientes que eu cadastrei como consumidora.
né? Teve uma amiga minha mesmo, que é muito minha cliente, que ela fez o pedido só para ela usar. Só que para você que quer crescimento, que quer se tornar futura diretora, quer fechar diretorado, você tem que ir em busca de gente que realmente queira fazer o negócio. Tudo bem, tem aquela cliente ali que te compra, que tu vê potencial, que tu sabe que com o tempo pode ser que ela queira vender, tudo bem, mas não adianta mentir para si mesmo. E às vezes cadastrar, que nem aconteceu, né? De consultora, às vezes cadastra duas pessoas da família para ganhar um relógio. E tipo, essa pessoa não vai vender, ela vai. Tem gente que não é certo, mas a gente sabe que tem gente que faz. E aí você para pensar, um pedido qualificado, em valor pago, ele é mais ou menos ali R$ 800. Será que com R$ 1.600 eu não compro um relógio top? Então, para quê? Será que eu passando esse pedido no meu 40%, o meu lucro não dá para comprar um relógio? Então tem que tomar cuidado. Quem quer carreira, gente, olha, a American ela é uma empresa muito fundamentada, principalmente na palavra de Deus. Então a gente tem que começar a fazer as coisas do jeito certo, tá? Então não adianta você querer crescimento com atalhos. É como eu falei, eu tô aí focada, querendo muito carro, porque meu primeiro foco foi formar uma diretora. E a gente sabe que quando a gente forma uma diretora, sai uma unidade dentro da nossa. Depois eu entrei na residência, não consegui dar foco total nos inícios e postergou o meu sonho do carro. Hoje, atualmente, é um sonho que arde no meu coração. E aí eu até falo, eu já vi deficiente ganhar carro rosa, já vi o Hérpera ganhar carro rosa, já vi gestante ganhar carro rosa. Residente eu nunca vi, eu vou ser a primeira. Eu, eu, eu falei, eu vou ser a primeira. Mas é assim, é fazendo as coisas de um jeito sólido, porque assim, Raquel, todo mundo consegue correr um mês. Tá, eu fiz 14 nisso em 24 horas, porque era uma meta pontual, fechou, acabou. Foi um foco, um sofrimento ali, porque não foi fácil de momento, mas por um motivo maior, então valia a pena. Mas ninguém consegue correr um ano, ninguém consegue correr 3, 4, 5 meses, ninguém consegue correr o tempo inteiro. Então você tem que construir uma coisa sólida. E uma característica da diretora que eu formei, que eu sempre admirei, da Maria, que eu sempre gosto de falar, é que a Maria, desde a primeira consultora dela, ela cuidou e ela agiu como se ela já fosse uma diretora. Eu não tive nunca trabalho com consultora de Maria. Juro pra ti. Todo mundo que ela trazia para o negócio, ela mesma capacitava, ela mesma fazia a sessão, ela mesma incentivava a pessoa a entrar nas minhas reuniões, ela mesma ia lá, sentava, fazia o planejamento. Então, assim, as pessoas foram entrando e foram permanecendo na equipe dela. Por isso que ela conseguiu tão rápido. Porque era uma unidade de verdade, que ela cuidou, que ela se dedicou. Então eu penso isso, tipo, eu quero o carro muito. Tá, se eu desse um super foco aí louco que nem esse, era pra já. Mas e o depois, né? Então, assim, eu preciso treinar essas pessoas, eu preciso servir, eu preciso dedicar tempo fazendo treinamento. Eu não posso só, tipo, vou iniciar, e quem for entrando eu vou deixando de lado. Não posso. Eu tenho essa responsabilidade com a minha equipe. E aí eu coloquei aqui no próximo slide qual o segredo para conciliar, que vocês devem estar achando que eu sou louca, né? Faço passar aquilo. Mas assim, a primeira coisa é que eu acredito verdadeiramente, principalmente depois que eu provei, é o cuidado espiritual e emocional. A gente precisa estar blindada para poder sonhar e almejar coisas grandes. Primeiro, a gente precisa acreditar. E quando a gente acredita, quando a gente tem uma fé inabalável, então, assim, eu procuro muito alimentar o meu espiritual, eu faço devocional, eu tenho o meu momento de célula, né? Apesar que hoje eu não sou batizada na igreja evangélica, digamos assim, mas eu tenho o meu momento de congregar, eu tenho o meu momento de célula, eu tenho o meu momento de devocional.
Então, eu busco ter uma intimidade com Deus e fortalecer o meu espiritual, certo? E o meu emocional também. Hoje em dia, eu sou uma pessoa que eu poupo-me. Antes, eu era aquela pessoa que queria saber do problema de todo mundo, da minha casa, da minha família, do mundo inteiro. E eu lembro que que um dia eu falei assim para minha mãe, eu falei assim, mãe, agora eu só quero saber das coisas que eu realmente, assim, que eu tenho que saber ou que eu posso ajudar. Se for só para me falar, tipo, um tio que separou, uma prima que fez isso, não quero mais. Não tenho mais condição de absorver. E minha mãe super entendeu e hoje, e, tipo assim, melhorou muito. Muito. Eu consegui tirar, assim, 200% de carga de cima de mim. É outra coisa, a terapia, né? A terapia é uma coisa muito importante. Gente, eu acho um luxo. Todo mundo merece ter. São ali 40 minutos que transforma a tua semana, que faz tu ganhar 2 horas, três, um dia, um mês. Então, assim, eu cuido bastante do meu emocional também. E hoje em dia, assim, eu tenho um controle emocional, graças a Deus, até porque já faz mais de um ano que eu faço terapia muito grande. Então, assim, eu tenho noção das coisas que estão no meu controle, eu tenho noção das coisas que eu não posso resolver agora. Então, eu não gasto energia com aquilo, né? Eu deixo para gastar energia no momento que realmente eu puder resolver. E isso é o máximo, gente. Dá paz de espírito. Outra coisa, ninguém dá conta de tudo ao mesmo tempo. Então, assim, eu faço muitas coisas, mas cada coisa ao seu tempo. Hoje, de 7 às 5 eu estava de plantão. Então, no momento do meu plantão, eu estou ali dando o meu melhor, é o momento do plantão. Horário de almoço, horário de descanso, aí sim, eu leio, eu converso com a consultora, eu alinho. Enquanto isso, fica lá as conversas no meu WhatsApp. É uma paz que eu tenho que não me tira mais. Antes, eu era aquela pessoa que estava ali o tempo todo tentando zerar o WhatsApp e tal, e perdendo tempo, perdendo chance de coisa maior. Hoje em dia, não, tá lá. Na hora que eu puder, eu vou abrir e vou responder. E enquanto eu estiver ali respondendo, eu vou dar o meu máximo para resolver ali aquela questão. Então, assim, é necessário ter gestão de tempo. Agenda, escalas, prioridades. O que é que eu não posso deixar para amanhã? O que é que eu tenho que fazer hoje? E o que é que eu não resolvi hoje para amanhã eu começar por isso? Porque antes eu perdia muito tempo, eu tinha uma ansiedade assim tremenda. E eu perdia muito tempo pensando na quantidade de coisas que eu tinha para fazer. Isso me gerava desespero, isso me gerava ansiedade, isso me gerava procrastinação. Porque quando você pensa demais na quantidade de coisas que você tem para fazer, você não faz. E aí acumula mais. E quanto mais você acumula, mais dá desespero. Então, assim, para mim era muito ruim, porque eu sabia que eu tinha que acordar cedo. Aí eu não fazia o que eu tinha para fazer acumulado, eu sabia que eu tinha que fazer, às vezes dava tarde da noite, eu estava longe de terminar, e eu sabia que no outro dia eu tinha que acordar cedo. Então isso era muita bagunça, não dava. Então eu parei, peraí, eu tenho que gerir isso aqui. Tem alguém querendo falar? Não, tem não. Ah, tá. Eu acho que foi, Oi? acho que tá dando eco. Aí eu achei que alguém queria. E outra coisa, minha gente, é a nossa mentalidade. A nossa mente é algo poderoso e pouquíssimas pessoas têm esse conhecimento, essa credibilidade, essa crença. Então, assim, expandir a nossa mente é muito importante. Como é que eu faço isso? Estudando, lendo. Né? Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei desses livros que às vezes as pessoas julgam como autoajuda, tipo O Poder do Hábito, eu tô lendo agora O Poder da Mente Milionária. Então, assim, você aprende muito. Alguém passou por aquilo ali, alguém estudou e alguém colocou aquilo ali. E talvez não seja tudo que funcione, mas dá uma frase, às vezes é um estalo para você mudar um pensamento. E aí tem até uma coisa que eu achei muito interessante no livro O Poder da Mente Milionária, que é os pensamentos geram as nossas ações. E as nossas ações geram os nossos resultados. Então, por que eu fechei top 1 do Brasil em início? Porque eu pensei que eu fosse capaz.
Então, a partir do momento que eu acreditei, que eu pensei que eu fosse capaz, as minhas ações foi para isso, foi em cima disso, do que eu estava acreditando. E o meu resultado foi, além de fechar a viagem, eu juro por Deus que eu não esperava ser top 1. Nem da área nacional, muito menos do Brasil inteiro. Então, assim, eu mirei, eu coloquei o foco, eu dei o meu melhor e de bônus, Deus ainda me presenteou com top 1. Então, E ler, gente, é um hábito maravilhoso. Você ajusta a comunicação, você expande seu vocabulário, você tem expansão de mentalidade. É um dos hábitos melhores. Igual exercício para o corpo, ler é para a mente. E outra coisa, estejam com pessoas que buscam pelo menos algo parecido com o que você busca. É muito importante, porque ali você cresce, você troca, você se inspira. Eu tenho uma amiga, a Vitória, eu sempre gosto de falar da Vitória. A Vitória hoje, para mim, é um dos maiores exemplos de empreendimento. A Vitória é enfermeira, assim como eu, de formação, e ela resolveu empreender no ramo da enfermagem, com venda de materiais. E ela começou a empresa dela esse ano. Mas ela sempre foi muito dedicada, até porque ela veio de muito baixo também. E a gente tá o quê? Em outubro, certo? Ontem era dia 9, eu fui na casa dela e ela me falou que já tinha batido mais de 40 mil em vendas nesse mês. Então, assim, ela para mim é um exemplo, uau, ela já bateu, desde que tem a empresa, acho que 250 mil reais. Hoje ela conta com funcionários, hoje ela tem um estúdio, então ela é o maior exemplo de pessoa que se dedicou, investiu dinheiro, investiu muito alto, porque ela acreditava que ela ia colher. E assim, a gente tem muita troca. Um dia, antes de eu fechar essa conquista, eu lembro que ela me chamou e ela falou assim, amiga, foca no teu negócio, você tem muito potencial, foca na tua equipe, olha, deixa, faz a residência, eu sei que é teu sonho, mas depois deixa isso aí, sabe? Ela sempre me incentivou muito o negócio, porque assim, de fato, eu amo o que eu faço na obstetrícia. Eu amo demais. Pra mim, tá ali, ó, coladinho com a Mary Kay. A única diferença é que na Mary Kay eu trabalho mais feliz. Na Mary Kay, o meu esforço é equivalente ao que eu ganho. E na residência, não. Se eu me esforçar muito, eu vou ganhar aquilo. Se eu me esforçar pouco, eu vou ganhar aquilo. Outra coisa também, a gente lida com muitas pessoas, assim, que a gente não concorda muito com os comportamentos. É muito estressante, é desgastante. Você não tem um mínimo de reconhecimento. Então, eu posso dizer que eu faço a residência porque era um sonho. Desde que eu entrei na universidade, eu já tinha esse propósito e eu batalhei na universidade para isso. Eu fui de grupo de pesquisa, eu fui de pé de saúde, eu produzi artigo, eu publiquei em revista importante. Então, assim, eu construí esse caminho e eu não queria deixar. Eu queria concluir, porque eu gosto de servir também nessa área. Mas uma certeza que eu tenho na minha vida, acima de todas as coisas, em termo profissional, é a Mary Kay. Para mim, a segurança que eu tenho hoje é a Mary Kay. Não é um concurso, como é a residência, não é. Até porque a residência é provisória, só 2 anos, eu já não estou vendo a hora de concluir. Então, assim, é muito. Eu valorizo demais esse negócio. Porque eu sei de onde eu vim. Antes da Mary Kay, eu trabalhava em uma loja antes da universidade, no caso. Aos sábados, na minha cidade, eu falei a vocês que minha cidade era pequenininha, eu ganhava R$ 25 por sábado, por um dia de trabalho. Então, eu valorizo muito uma empresa que eu não preciso produzir, porque ela já produz para mim um produto de altíssima qualidade. Ela me entrega tudo nos conforme, em tempo hábil. Ela faz o próprio marketing. Eu não tenho cliente na minha porta reclamando. O único trabalho que eu tenho é pegar e mostrar e vender. Então, assim, para mim é uma forma muito simples de ganhar dinheiro, de crescimento. E eu tenho exemplos de amigas diretoras, por exemplo, que eram diaristas e hoje ganham aí seus 10, 15 mil reais por mês. Então, assim, não é pessoas distantes, é logo ali, é pessoas do meu convívio.
Então, por que não? Por que não fazer eu? Por que que não vai dar certo comigo? E aí eu vi que alguém pediu uma frase, e essa é até bem clichê, inclusive é a primeira vez que eu tô usando. Mas, ultimamente, eu tenho pregado muito isso, eu tenho acreditado muito de que nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Porque a partir do momento que eu aprendi que os meus sonhos, eles são meus, e que eu parei de me importar se eu tinha apoio, que eu parei de me importar se o fulano estava dizendo isso, que eu parei de me importar com as circunstâncias, eu consegui ir muito longe. Então, assim, eu vejo que muitas consultoras às vezes se apegam demais ao, é porque o meu cliente só compra fiado. É porque o fulano não quer entrar. É porque o meu pai não me apoia. É porque o meu marido, ele não me apoia. Não, porque a minha irmã, eu não vendo a ninguém da minha família. Gente, o sonho é seu. As pessoas, elas não estão na mesma frequência que você pelos seus sonhos. Elas não têm que entender, elas não são obrigadas. Então, a partir do momento que eu entendi isso, que sou eu que tenho que fazer, que eu não dependo da minha consultora, que sou eu que tenho que fazer, que eu não dependo dos meus pais, que sou eu que tenho que fazer, que eu não dependo do que fulano tá achando, muita coisa começou a fluir na minha vida. Então, assim, antes eu era uma pessoa muito vitimista. Muito. Eu achava que as pessoas não davam certo pra mim. Eu achava que ninguém sofria na universidade, só eu, tadinha de mim. Só eu que dormia tarde e acordava cedo. Só eu que, sabe? E aí eu fui começando a entender que não era esse lugar que eu queria ocupar. Tanto que hoje as pessoas que estão do meu lado, que convivem comigo, elas sabem que eu sou muito resiliente, que eu passo pelas coisas e que pouquíssimas pessoas sabem pelo que eu estou passando. Essa história que eu contei mesmo para vocês, do meu emocional, quem estava ali comigo do meu lado, as minhas consultoras não sabiam. Eu ia lá para a reunião, ó, top. Eu ia lá para meu trabalho de apresentar na residência, top. Eu ia para o meu plantão, top, sabe? Porque eu eu foquei no que era importante. Eu não coloquei o foco naquilo. Eu não queria ser coitadinha. Eu não queria contar a minha versão de tipo, porque se eu contasse, com certeza vocês teriam dó. Então, assim, não era esse o meu objetivo. Eu não queria contar para alguém, ai meu Deus, como, sabe? Não, eu nunca quis esse lugar. E eu acho que quando a gente entende isso, quando a gente não quer ocupar esse lugar, as coisas na vida da gente começam a fluir de um modo que é surpreendente até pra gente mesmo. E eu, assim, diversas vezes eu fui chamada pela a minha coordenadora, que ela é muito acolhedora e ela sabia do que estava se passando. E uma vez ela me chamou e ela falou assim: Priscila, eu não estou entendendo. Porque você, assim, cada dia que eu vou para a teoria, você está cada vez melhor. E eu não estou entendendo como você está dando conta, como você está tendo cabeça. E ela se preocupou porque ela achou assim: será que essa menina tá se jogando nisso para, tipo, tentar mascarar ou não passar, ou tentar, sabe? E não, era só eu mesmo fazendo por mim. Então, assim, é uma característica que quem não tem pode desenvolver e é muito bom. E a gente ia começar por isso, de não querer esse lugar de coitada, de parar de se vitimizar, de parar de abrir a boca para murmurar e profetizar coisas ruins. Né? Tem gente que acha o máximo. Meu Deus, eu até falo para as minhas consultoras, tem gente que acha o máximo te ouvir ali toda a desgraça da tua vida, tudo que está acontecendo, mas não é nem porque ela seja uma ótima pessoa, não é nem porque ela tá ali ouvindo ativo, é só para quando tu calar a boca, ela poder dizer que a vida dela tá pior do que a tua. Ela poder dizer, mulher, aí comigo, olha, comigo tá acontecendo assim, 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 assim. Que atraso, minha gente. Que atraso de vida. Então, assim, eu tenho ainda muitos objetivos. Eu ainda não estou no lugar que eu almejo. Eu ainda estou longe do que eu quero, mas eu tenho clareza de onde eu quero chegar. E eu estou trabalhando para isso. E para isso eu precisei de algumas mudanças de mentalidade, eu precisei amadurecer, e eu precisei principalmente focar naquilo que é importante e parar de me preocupar, fechar os meus ouvidos para aquelas pessoas que não estão na mesma vibração que eu. Sim, Porque eu vou contar para vocês. pode finalizar.
Essa semana eu peguei meu livro pro hospital, O Poder da Mente Milionária, que inclusive foi a Vitória, que tá aí, ó, caminhando pro milhão dela, que me indicou. E quando eu tirei o livro, que eu coloquei no balcão, seis pessoas, de seis pessoas que passaram por mim, seis tiveram alguma coisa para dizer. Do tipo, ai, quando você aprender, me ensina. Ai, manda um resumo para mim que eu não tenho paciência de ler essas coisas. Ai, eu tenho preconceito de ler essas coisas. Você acha que alguém ficou milionário lendo um livro? Você acha que quem criou esse livro não está milionário porque você está comprando o livro? E sabe, não tô nem aí. De todas as pessoas que falaram lá, que só tem aquele mundo ali para elas, que eu não julgo isso também, eu sei que eu sou a que estou ganhando melhor. E outra, elas não têm que entender os meus objetivos. Então, assim, eu não culpo, tá? Pode falar. Continuei lendo meu livro do mesmo jeito. Então, às vezes, as pessoas vão rir de você, as pessoas vão achar que você tá louca, as pessoas vão achar que Mary Kay é lavagem cerebral, as pessoas vão achar que você é sonhadora demais, que você vive no país de Alice, um mundo paralelo. Mas só você sabe do que você quer. E para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, todo mundo atrapalha. Mas para quem tem clareza, minha filha, tem que ter, tem que ser uma pessoa assim muito top para chegar e entrar na sua mente e fazer assim você desacreditar. Porque é quase impossível, você se blinda demais. Meninas, e assim, falei um pouquinho de tudo, eu falo bastante. Né? A gente veio 1 hora já tô vendo que se passou, mas eu acredito que eu consegui entregar o que eu queria no tempo, Muito, muito, tempo muito, muito rápido. mesmo. Que lindo. E eu agradeço, Vamos coloquei aqui o abrir meu para perguntas? vou abrir, tudo bem, Vamos só pode 10 abrir, minutinhos que a gente abre para perguntas, só para não tomar muito mais seu tempo. sim. Meninas, perguntas? Né, para quem quiser acompanhar, eu posto algumas coisas, é de rotina, e é lá que eu compartilho um pouco também. Quem também quiser mandar alguma coisa, alguma dúvida, é como eu digo. Eu não sou disponível e nem aconselho que nenhuma de vocês sejam, mas dentro das minhas possibilidades eu atendo e respondo sim todo mundo. Perguntas, meninas? Vou abrir o chat aqui, que eu vejo que tem umas falando. Ó, dou-lhe uma, vocês não me enrolar. Dou-lhe duas. Nenhuma curiosidadezinha? Mara, seu microfone está desligado. Na verdade, boa noite, meninas, boa noite, Priscila, boa noite, Diri. Assim, eu acho que a sua partilha foi tão impactante que eu ainda estou degustando, ainda estou deglutindo, assim, ainda estou é, tentando processar, né? Mas, assim, muito legal. Acho que a tua experiência é muito interessante. A Raquel, em 13 anos, aí disse que nunca viu uma coisa dessa, 14, Uma coisa dessa. 14 inícios num dia. É Não, uma realmente coisa assim, eu já fiz 10 em 9 dias. Muito sim, parecido com o que a Priscila fez, assim. sim. Mas, assim, sim, eu trabalhei um mês para fazer, né? Não, mentira, eu trabalhei 10 dias para fazer. Ah, não, ela fez em um. Ela fez em um. Então, assim, realmente, Seja, acho que o mais importante é, ou seja, é possível. sim, a Raquel sempre fala, né? Se uma pessoa conseguiu, qualquer pessoa, seguindo ali os mesmos passos, mas muito obrigada, ô Priscila, foi Não, eu me muito emocionei, assim. interessante. Eu senti o Espírito Santo falando muito comigo aqui, sabe? Muito, eu Sim. segurei, eu fiquei emocionada aqui, porque, enfim, depois é conversa de diretor. É conversa daqui para cima. Mas eu fiquei muito Não, mas foi emocionada, assim, muito. sabe? Como se fosse um Espírito Santo falando para mim assim, tá vendo? Tá vendo? Sabe? Como que eu tava. Quando eu comecei meu diretorado, eu sempre saía nos rankings da área nacional, no temporada desse ano nacional. Quando foi do ano passado para cá, eu ainda não tinha saído nenhum. Nenhumzinho, sabe? Nem aquele top 10 da área nacional, nem da minha descendência. Então, assim, para mim, essa conquista, ela tem muitos significados. Foi de mim para mim mesma, sabe? Tipo assim, ah, você pode, você sabe.
você quando foca, você consegue. Então, assim, não importa onde você esteja agora. Se, olha, outra coisa, quando eu fui para o diretorado, eu era uma consultora que eu estava inativa. Eu acho que eu estava quase em status safe. Eu tinha passado um período sem passar pedido. E aí eu falei assim, eu vou passar o pedido, eu vou passar o meu, ainda vou cadastrar minha irmã vai vender também. E pronto, minha gente. A partir daí começou a vir gente. E foi aí que eu fiz o diretorado. Então, assim, depois disso, eu entendo, eu acredito verdadeiramente no potencial das pessoas, principalmente no meu, porque não é onde você está que importa. Então, assim, essa conquista ela veio para me mostrar a minha unidade que é possível, a minha descendência, a mim mesma, né? Que eu tava muito assim, eu nunca desacreditei da América, eu nunca quis desistir. É como eu disse, a América é a maior certeza que eu tenho. Mas dentro de mim havia um sentimento de que eu não estava entregando o meu melhor para a minha unidade. Havia um sentimento de que eu poderia fazer muito mais. Havia um sentimento de que as minhas consultoras, elas estavam assim um pouco dispersas, elas já não, sabe? Então assim, foi por elas também, para elas olharem e ver, opa, né, tem alguém aqui ainda à frente, tem alguém aqui ainda me inspirando. Então, assim, vocês não fazem ideia do quanto, quando, meu Deus, eu fiquei assim, uns 5 dias em choque. Quando eu fechei a viagem, eu lembro que eu chorei muito, eu liguei para minha mãe, eu chorei muito, porque foi para mim, sabe? Eu saí assim de uma pessoa que não saiu em ranking nenhum, para em 24 horas fechar uma viagem, para no outro dia ser top 1. Minha mãe também chorou, se emocionou muito, porque assim, não é que eu não quisesse, vocês estão entendendo? Não é que eu não acredito, não é que eu não quisesse, é porque eu faço 60 horas semanais. A maior parte da minha semana, eu chego em casa, eu faço um pouco de Mary Kay, eu vou pro meu computador e eu vou dormir 3h30 da manhã, 4h30 da manhã, e no outro dia eu tô de pé. E ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber. E, tipo assim, às vezes eu tô lá entregando o melhor de mim em um seminário, né? Que apesar de muito elogiado, às vezes, mas eu sou apenas mais uma ali. E na Mary Kay, não. Então eu comecei a parar e refletir. Eu falei, se eu estudo tanto para apresentar um conteúdo, por que que eu não estudo mais tanto para dar uma reunião? Então eu comecei a chamar a autorresponsabilidade. Comecei a refletir, é esse tipo de líder que eu quero ser? É esse tipo de consultora que eu quero ser? Não era. Não estava alinhado com o meu propósito de ajudar as pessoas. Será que eu estava verdadeiramente pensando nas minhas consultoras? E foi aí, minha gente, Coisa, né, Priscila, que eu gosto de falar, eu falo muito com as meninas assim, né? Eu não conheço ninguém que tenha dado o seu 100% para isso algo em Mary Kay e não teve resultado. também Todas não as conheço. pessoas, e eu falo até de mim, eu já tive meus altos. Pensa em 13 anos de Mary Kay, quantos altos e baixos eu tive. E não existiu. Eu falo assim, é o único momento em que eu não tive resultado de Mary Kay é quando eu não estava fazendo. Porque todas as Exato. vezes em que eu fiz, eu dei o meu melhor, eu trabalhei, o resultado veio. E outra, quando a gente é diretora, até quando é um mês que a gente faz menos, talvez pelo que a gente já trabalhou, a gente ainda. A América é uma bênção. A gente ainda ganha muito bem, talvez muito melhor do que muitos empregos convencionais. Então começou a pegar o coração, sabe? Tipo, eu não posso. Eu não posso não dar o melhor de mim para essas pessoas. E aí eu comecei a mudar muitas coisas. Foi aí que eu decidi bater essa viagem. Foi aí que eu comecei voltei os meus hábitos de leitura, voltei a estudar mais. Foi aí que eu fiquei mais ativa nas reuniões da minha unidade. Foi aí que eu decidi ir em busca do além de algo mais. E, enfim, eu acredito que quando a gente serve, a gente tem retorno. Principalmente quando a gente serve com alegria, quando a gente serve sem esperar nada em troca. E outra coisa que eu não falei, mas que eu acho importante. Quando eu decidi ir para o Piauí, não foi para bater essa meta. Teve, não sei se aí foi assim, mas aqui teve eleição do Conselho Tutelar. E tinha uma vizinha minha que ela se candidatou, e é uma vizinha que sempre serviu na minha casa, ela, o esposo dela, a mãe dela. Então, assim, eu falei, eu tô cansada, eu vou gastar, mas eu vou servir. Eu vou lá, eu vou voltar para ela. E eu ia para já retornar para cá no domingo. E foi para isso que eu fui. E olha só o que aconteceu. Eu fui, decidi parar em Picos.
decidi passar uma noite acordada, fazer o meu negócio direito. Se eu não tivesse ido, se eu tivesse pensado só em mim, não, eu trabalhei demais, eu não vou pegar 5 horas. Teve gente que falou assim, tu vai só para voltar para isso aí, pro conselho. Eu falei assim, eu não vou só para voltar, eu vou para servir uma pessoa que serviu na minha casa a vida inteira. Então, assim, se eu não tivesse ido, eu não teria batido essas metas. E às vezes a gente tá cega demais olhando só pra gente, pro próprio umbigo, pro que a gente quer, pro que a gente precisa, e esquece de servir, de ajudar, de fazer as coisas pelo outro. E Bem é importante. Às vezes a gente colhe muito, infinitamente mais. legal. Mais alguma pergunta, meninas? Pra gente finalizar? A última? Thalita, para fechar com chave de ouro. Porque Thalita falar, né, gente? Boa noite. Boa noite. Gostaria de agradecer a Priscila também, né, por tudo que ela entregou para a gente hoje. E eu gostaria de perguntar para ela sobre a questão, quando ela apresenta o pedido de 40%, ela já apresenta um kit fechado ou ela só apresenta o lucro? Eu costumo apresentar a tabela de desconto. Eu costumo dizer, olha, você pode montar o pedido da forma que você quiser, mas eu vou estar aqui para te orientar, vou te dizer o que mais vende, o que vende com mais facilidade, né, os produtos queridinhos, para que você tenha um retorno mais rápido. Mas é mais ou menos um investimento de X reais para um lucro acima de X reais. Porque quando você monta um kit, às vezes a cliente que ela não entende do negócio, a potencial, ela vai entender que ela só pode pedir se for aquilo. E às vezes é uma consultora que ela entra, que última que entrou, que quer vender só perfume. Essa última que entrou minha, que eu disse foi de 40% que vendeu tudo e pediu mais outro pedido, foi perfume. E ela falou assim, Pri, depois eu vou introduzindo as outras coisas, mas no momento eu quero perfume, porque eu acho que é mais fácil de demonstrar e eu acho que é mais fácil de vender, que eu vou dar mais conta. Então, assim, se eu tivesse montado um pedido, colocado ali time wise, maquiagem, um monte de coisa que ela não se interessa, talvez não teria dado resultado. Então, assim, tanto quando a gente vai vender produto, quanto quando a gente vai vender oportunidade, a gente tem que ser muito ouvinte, porque a gente está ali para suprir um. Então, assim, não adianta a pessoa ir para ti com a dor de cabeça e tu querer tratar uma dor de estômago. E é Deixa eu a te mesma coisa. perguntar então, Priscila. Se eu, por exemplo, vamos supor, vamos fazer uma simulação aqui, né? Eu falei, nossa, você me ofereceu a oportunidade. Eu falo, nossa, legal, Priscila, como faz para cadastrar então? Aí, como que você, o que que você fala? Aí eu falo, olha, todo mundo que entra na Mary Kay, a primeira coisa que tem que fazer é adquirir um dos nossos kits de início. E isso se eu não tiver um foco ali direcionado. Aí sim, nessa oportunidade eu apresento. Eu falo, nesse mês a Mary Kay colocou duas opções onde você pode escolher a que mais se adequa com o seu objetivo. Aí eu falo, tem essa aqui, que é a de R$ 25, que vem a Teluca, que dá acesso a você ao nosso sistema, né, e ao nosso portal Educação. E tem esse daqui, que é X reais, e já vem esses produtos aqui para você começar já demonstrando e realizando vendas. Aí eu vou e dou minha opinião, né? Eu falo, eu particularmente recomendo esse, que já vem os produtos, porque está em um valor muito inferior ao que a gente consome na empresa, e é uma forma de você demonstrar e multiplicar esse valor. Aí eu Primeiro, espero. você escolhe qual cadastro que você quer começar, e em segundo passo, qual dessas pronta entrega você quer trabalhar. Primeiro o cadastro. Sim. Revista ou produto. Aí pronto, ela diz, olha, eu quero esse do produto, que eu já quero começar demonstrando que nem você falou. Aí eu falo, pronto, pronto, Raquel, ótima escolha. Agora, deixa eu te falar uma coisa. A Mary Kay, nos primeiros meses de negócio, ela dá um incentivo para a nova consultora, para que essa nova consultora ela consiga se estabilizar e ela consiga fazer um capital de giro bom. Então, nos 6 primeiros meses, a Mary Kay dá a oportunidade de você comprar uns bônus na empresa, onde nesses bônus você lucra acima de 100%. Aí eu vou e mando. Esse mês tem esse bônus. E aí ela vai avaliar, ela vai dizer o que é que ela acha.
Aí eu falo, mas além disso, né, como eu sei que você é uma pessoa que você quer já entrar lucrando muito, você tem sonhos grandes, porque eu pergunto antes, né, qual é o sonho da pessoa e tal, o que é que ela faz. Eu vou te apresentar logo o máximo da Mary Kay, o teto, que é um investimento que pode ser dividido em até 3 vezes, de uma média de R$ 610, com pedir de 40% dessa média, e tu vai ter uma lucratividade acima de R$ 1.160. Nesse pedido, nessa pronta entrega, você ganha a nossa it bag, que é um marketing maravilhoso da empresa, que onde tu chegar as pessoas vão te reconhecer como uma consultora de beleza. E você ainda tem a oportunidade de montar com os produtos mais queridinhos que você acha que mais vai se adequar ao seu negócio. Aí espera ela falar. Aí se ela fala, poxa, infelizmente, no momento eu não tenho esse valor para começar. Aí eu falo, e você não teria alguém para te ajudar a dar esse primeiro passo? Porque quando eu comecei, eu também não tinha nem o dinheiro do início, nem o dinheiro do pedido. Aí eu fiz no cartão do meu pai. Aí se ela de todo mesmo ela não tiver, eu falei, pronto. Então eu já te apresentei a oportunidade máxima, eu vou te apresentar as outras opções que talvez se encaixe melhor naquilo que você pode no momento. Aí eu apresento o de 35 e o de 30. Entendi. Entendi. Beleza. Entendeu, Thalita? Então tá, gente. Priscila, sem palavras para agradecer. Parabéns pela decisão, pela ousadia, merecidíssimo. Então, a coisa que esse negócio foi merecido, porque isso aí é o supra-sumo da ousadia, assim, sabe? Eu imaginei sua energia, assim, eu já fiz umas loucuras dessas, assim, de vez em quando. Olha, Eu imaginei sua energia, eu acho que eu senti ela aqui, acho que é por isso que eu fiquei emocionada. opções, assim, Mas porque eu dizia, parabéns, ó, e vou falar uma coisa para você. Eu já conquistei 2 carros rosa, e para você conquistar o seu carro, é só você fazer em 30 dias o que você fez em um por um ano. Entendeu? É mais leve, entendeu? Pode ser mais leve, cabe dentro da sua residência, né? O carro rosa, ele é multiplicação. Então, é fazer os seus inícios se multiplicarem, cada uma das suas meninas crescerem junto com você e o carro vem. Mas é um ano, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros como você fez nesse dia. exato. A primeira consciência que eu tive foi essa. Porque ninguém consegue correr uma maratona de 100 metros todo Não. dia. O carro rosa, ele é assim, eu lembro quando meu segundo carro rosa, quando eu tomei a decisão, depois um dia eu te conto essa história, eu estava pontuando, eu tinha feito 115 mil pontos no trimestre. E aí, quando eu tomei a decisão, eu comecei a trabalhar a liderança no meu time, no outro mês eu fiz 142 mil, depois fiz 190 mil, teve uma promoção de base, e aí continuando, foi um ano de trabalho. E aí depois, né, ao final de um ano, desde a decisão, eu estava batendo a meta do meu segundo carro. Então, mas é maratona, é constância de trabalho. E se você fez isso em um dia, fazer em 30 dias vai ser muito mais fácil. Tá bom? Vamos tirar uma foto para propagar esse momento. Vamos, deixa eu abrir aqui o share. Podem me Vou fazer marcar. um print aqui. Podem marcar também vocês. Vou dar um print screen. Sorrisão. E se vocês quiserem tirar foto, podem tirar foto aí. Marcar a Priscila. É Priscila com Y. Ravene. Eu acho que você me mandou alguma solicitação, não foi? Acho que eu Acabou mandei. aparecendo. Nosso cérebro tá bugando. O menino vai nem dormir de noite. Mas é Quero isso, gente. fale para mim que aumentou 200% o resultado de vocês. Eu acredito assim muito no poder da decisão. Se vocês pararem para pensar isso, é uma decisão, um desejo ardente, uma ação massiva. Ela fez isso em um dia porque ela queria bater a meta da viagem, então era um número muito específico, né? Mas para um diretorado, para um carro rosa, para uma corte, né? Tudo é isso, decisão, né? Desejo ardente e ação massiva e constante, né? Para a gente conquistar qualquer coisa, tá bom? Obrigada, meninas. Até breve. Obrigada, Priscila. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite.